Por mais que alguns não gostem da ideia, futebol e política se misturam e muito. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da série da história do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje estaremos trazendo a história do primeiro Campeonato Brasileiro de todos os tempos, que foi o Campeonato Brasileiro de 1971. E se você agora está se perguntando: mas e os títulos unificados da Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa? Eles não contam como Campeonato Brasileiro? Tem um vídeo aqui em cima no card, ou na descrição, ou também o primeiro comentário fixado, que eu conto a história tanto da Taça Brasil como da Roberto Gomes Pedrosa e explico o porquê que eu estou contando a história dos brasileiros, começando do Campeonato Brasileiro de 1971. E a questão política, obviamente, não tem como ficar de fora quando a gente conta a história do Campeonato Brasileiro, mas antes eu peço para que você que está acompanhando esse vídeo aqui conosco agora, que se inscreva aqui no canal É do Jogo e ative o sininho para receber todas as notificações, para que todas as vezes que tivermos vídeos novos, seja de histórias do futebol, seja de análise, seja a live do podcast da Champions, seja os shorts que a gente faz aqui também constantemente, toda vez que lançarmos os vídeos novos você será avisado se você se inscrever no canal e ativar o sininho. E também peço para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda bastante para que o nosso conteúdo chegue no máximo de pessoas possível. Compartilhe o link desse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, grupos de WhatsApp, pessoas que você conhece, sua mãe, seu pai, seu cachorro, seu primo, não importa. Só compartilhe porque isso tudo ajuda demais o crescimento aqui do canal. Estamos com a meta de 1000 inscritos até o final do ano no É do Jogo e com a ajuda de vocês eu tenho certeza que iremos alcançar esta meta. Mas enfim, sem mais delongas, vamos à história do Campeonato Brasileiro de 1971. Para contar a história do Campeonato Brasileiro de 1971, mas na verdade precisamos voltar um pouquinho atrás no ano, em 1970, quando, devido à grande popularidade do futebol no território nacional, o governo militar da época, ainda estávamos na época da ditadura militar no Brasil, resolveu utilizar a imagem do esporte como uma forma de promover o ufanismo e propagar a imagem nacional, utilizar do esporte, principalmente do futebol, para promover o governo. Com isso, o governo militar ele começou a tomar muitas medidas no futebol nacional, inclusive escolhendo técnico de seleção brasileira, interferindo um pouco na CBD, que era à época a CBF. Por muito pouco, o João Saldanha tem de sair do cargo que ele tinha como treinador da CBF, mas ainda bem que não fizeram isso, porque João Saldanha viria a ser campeão do mundo com a seleção brasileira em 1970, basicamente colocando o futebol como parte do plano de integração nacional, um plano à época do presidente Emílio Médici para promover o nacionalismo no Brasil e intensificar a ideia do povo como o Brasil é o principal, a pátria em primeiro lugar. E diversos políticos ao redor de todo o Brasil, prefeitos, vereadores, deputados, eles viram no futebol uma forma de conseguir benefícios eleitorais, porque se o time daquela cidade fosse bem e com a prefeitura, com os deputados, os vereadores, eles interferindo por aquele time, isso poderia ajudá-los na sua campanha política. Mas não era apenas o cenário político que queria intervir no futebol brasileiro de forma como um campeonato nacional verdadeiro fosse criado. E é bem importante esse ponto, fosse criado um campeonato nacional verdadeiro, porque à época ainda estava sendo disputado o torneio Roberto Gomes Pedrosa, no ano de 1970, com o nome de Taça de Prata. Naquele mesmo ano é fundada a revista Placar. Acho que a maior parte das pessoas que estão vendo aqui esse vídeo conhecem a revista Placar, já leram alguma edição ou já viu muitas coisas referentes à revista, que foi algo muito importante no futebol brasileiro durante as décadas de 70 até o início dos anos 2000. E desde a sua fundação, a Placar defendia a criação de um campeonato verdadeiramente nacional, descartando tanto a Taça Brasil como o Roberto Gomes Pedrosa, como o Campeonato Brasileiro. É como eu explico no vídeo que está aqui em cima ou aqui na descrição. Embora tanto a Taça Brasil como o Roberto Gomes Pedrosa sejam campeonatos nacionais de título nacional, eles não eram o verdadeiro campeonato brasileiro. Eles não foram criados com essa ideia. A concepção de ambos os campeonatos não tem a mesma ideia da concepção do Campeonato Brasileiro, nascido a partir de 1971. A partir de março de 1970, a Placar ganha edições semanais, focando muito na Copa do Mundo que viria a acontecer naquele mesmo ano. A revista conseguiu se popularizar muito com a loteria esportiva. A loteria esportiva era basicamente um grande bolão nacional. As pessoas iam até uma lotérica, por exemplo, eles depositavam seus palpites com os resultados dos jogos e tudo, e funcionava basicamente como uma loteria. Aqueles que acertassem todos os resultados, ou então aqueles que tivessem o resultado mais próximo em relação ao sorteio como final, né, que no caso não é um sorteio, era o resultado dos jogos, ganhariam o prêmio, e a Placar cobriu a loteria esportiva de forma muito próxima, com inclusive matérias falando que você pode até não entender muito de futebol, mas se você ler a Placar, você tem mais chance
chances de ganhar a loteria esportiva e com isso conseguir dinheiro fácil, algo que a maioria das pessoas sempre tentou fazer. É algo comum no Brasil você ver pessoas apostando em loteria ou usando de casas de apostas para tentar ganhar dinheiro rápido e não focar em planos de longo prazo. Muito também por causa de questões de inflação e diversos outros problemas econômicos que o Brasil já passou, que eu não tô entrando nesse ponto aqui. A busca de dinheiro rápido e fácil sempre foi algo muito procurado no Brasil. E a Placar buscava diversas mudanças no futebol brasileiro. A revista sugeria coisas para profissionalização, a revista sugeria alterações no calendário, novos dirigentes e, o principal de tudo, o Campeonato Nacional de Clubes. E com a base da revista Placar sendo diretamente oposta às ideias da CBD, criava-se muitos embates políticos entre as duas, só que, como a revista Placar estava ficando popular, a CBD se viu obrigada a ceder a algumas das falas da revista Placar. De acordo com o jornalista Juca Kfouri, que era parte da revista e depois viria a ser editor da mesma, o momento era favorável à criação do Nacional. E em 1970 acontece a última edição do torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Taça de Prata, que era visto por muitos a edição mais difícil de todas as competições de âmbito nacional que haviam na época, porque era o ano do tricampeonato nacional e tinha diversos grandes jogadores do futebol brasileiro em todas as equipes, e o Fluminense via a ser campeão daquela edição. Só que, como é muito raro em competições organizadas pela CBD/CBF, inúmeras reclamações em relação à fórmula de disputa, a calendário e a bagunça de organização, como falta de tempo para os times se prepararem para a competição e uma tabela totalmente desequilibrada, onde várias vezes os times tinham que jogar mais vezes fora de casa do que outro, não é igual, por exemplo, atualmente no Campeonato Brasileiro, que você necessariamente joga 19 em casa, 19 fora, criou privilégios para certos times, e enquanto outros ficavam prejudicados, e isso criou enorme caos na forma da disputa da Taça de Prata. Inclusive, um ponto que é interessante, a Placar, na época que veio a Taça de Prata de 1970, ela achava que era algo positivo porque finalmente os jogos desinteressantes dos estaduais parariam de acontecer e teriam jogos entre equipes mais fortes, o que é algo que continua sendo dito até os dias de hoje, ou seja, em 55 anos nada mudou. Estamos agora no período de campeonatos estaduais, estamos fazendo esse vídeo aqui em janeiro de 2025, e bom, a discussão sobre a relevância ou não dos campeonatos estaduais até hoje ainda não mudou. E com uma ideia de tentar reforçar a importância do nacional, a Placar cria, para o ano de 1970, o prêmio da Bola de Prata, um ranking que seria semanalmente divulgado pela revista, dando notas a cada jogador, com isso criando uma seleção para o campeonato daquele ano, e o jogador que tivesse a melhor média no final de todas as rodadas do campeonato seria o vencedor da Bola de Ouro, enquanto todos os 11 jogadores, que formavam a seleção do campeonato ganhariam o prêmio de Bola de Prata. Só que após a realização da Taça de Prata de 1970, as pressões para um campeonato nacional ser criado aumentavam a cada dia. Outros veículos de imprensa, além da Placar, começaram a cobrar, tanto da CBD como do governo, que existisse um campeonato que fosse verdadeiramente nacional, um campeonato que abrangesse todos os estados, os melhores times, e um campeonato que promovesse mudanças estruturais no calendário do futebol brasileiro. Com isso, em 4 de fevereiro de 1971, a CBD anuncia a criação de uma nova competição, o Campeonato Nacional de Clubes, popularmente conhecido como Campeonato Brasileiro. A ideia viria com um incremento no número de clubes participantes na competição. Antes eram 17 clubes que jogavam a Taça de Prata e passaram a ser 20 com a criação do Campeonato Nacional de Clubes. Só que, obviamente, não tem como a política ficar de fora da criação desse campeonato. Para a criação do Campeonato Nacional de Clubes, João Avelange fez um movimento com outras federações estaduais e com políticos de cada estado para que abrangesse o máximo de federações possíveis dentro do Campeonato Nacional, criando assim duas divisões, a divisão especial e a divisão de acesso, sendo a divisão especial aquela onde tivessem os principais equipes do Brasil, os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, os 2 de Minas, os 2 do Sul, e como atividade política também foram acrescentados outros times do Nordeste, além dos que já participavam, como os times de Pernambuco e o Ceará. E numa movimentação política de João Avelange, a Federação Mineira ganhou outra equipe no Campeonato Nacional, da divisão especial, ou seja, realmente primeira divisão do Campeonato Brasileiro, enquanto tinha embaixo a divisão de acesso, onde o vencedor daquela competição ganharia a oportunidade de ir para a divisão especial para os principais equipes. Só que não havia descenso, ou seja, não havia rebaixamento. Os times que ficassem últimos não iriam para a divisão de acesso. Apenas o time que venceu a divisão de baixo iria subir para a divisão de cima, criando assim 21 equipes ao invés de 22, e isso aconteceria com uma certa frequência nos anos seguintes, mas a gente vai chegar nisso mais à frente nas histórias, nos vídeos que iremos fazer aqui. Com essas movimentações para com os nordestinos e para com os mineiros, João Avelange fortalecia o seu capital político, mirando a eleição para presidente da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, a qual ele viria a ganhar a eleição futuramente e seria presidente da federação. Só que haviam outras federações que eram contrárias à criação de um campeonato nacional, como por exemplo a Federação Gaúcha. E, novamente,
justamente por causa de atividades políticas, João Avelange fortaleceu assim os campeonatos estaduais, dando a eles a prioridade do campeonato nacional. Os campeonatos estaduais iriam do começo do ano até agosto, deixando basicamente 3 meses de calendário para o campeonato nacional. E a revista Placar, que era uma entusiasta do campeonato nacional de clubes, acabou tomando uma posição cautelosa em relação à criação do campeonato. Em uma popular edição daquele ano, a revista Placar veio com a capa com a definição de até que enfim um nacional, mas tem que melhorar. Naquela edição, a revista criticava os aspectos políticos que prevaleceram sobre o futebol na criação, no desenvolvimento daquele torneio. Na visão da revista, o campeonato nacional não passaria de um Robertão diferente. É basicamente essa definição que a Placar usou. Não havia rebaixamento, não havia uma mudança estrutural no calendário, havia apenas movimentações políticas, e a Placar definiu assim que o primeiro vencedor do Campeonato Brasileiro acabou sendo ninguém mais, ninguém menos que João Avelange, o presidente da CBD. Verdadeiramente, o que aconteceu foi uma vitória do senhor João Avelange, que com a nova fórmula aplicada ao Campeonato Brasileiro, reforçou seu esquema político e agora tranquilamente pode tratar de sua candidatura à presidência da FIFA, mas sem pensar em abandonar a CBD. Nesse contexto foram criadas as duas divisões, a série especial e a divisão de acesso, e naquela que seria a principal, né, com as principais equipes, 20 clubes foram divididos em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Naquilo que a Placar definiu como a maior festa do futebol no mundo, os times da divisão especial, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, eram formados pelo América Mineiro, América do Rio, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Curitiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Portuguesa, Santa Cruz, Santos, Sport, São Paulo e Vasco da Gama. E o campeonato seria disputado, como já falei, em 2 grupos, onde os 6 primeiros de cada grupo avançariam para a fase de semifinal, onde seriam os 12 times classificados divididos em 3 grupos de 4 equipes, e o campeão de cada grupo iria para a final, num triangular final, no caso. Após as 19 rodadas iniciais da primeira fase, as equipes que avançaram do grupo A foram Corinthians em primeiro, Cruzeiro em segundo, Internacional em terceiro, Coritiba o quarto, Palmeiras o quinto e Vasco o sexto. Já no grupo B, a classificação ficou com Grêmio em primeiro, Atlético Mineiro em segundo, América do Rio em terceiro, Santos em quarto, Botafogo em quinto e o São Paulo o sexto colocado. Já na fase semifinal, como já mencionado, as equipes foram divididas em 3 grupos de 4 equipes, e no grupo A, o São Paulo se classificou para o triangular final, enquanto no grupo B, o Atlético Mineiro foi o que saiu melhor, e no grupo C, o Botafogo foi o classificado. Curiosamente, as equipes pelas quais as federações de Pernambuco, do Ceará e a Mineira brigaram para que estivessem na competição, o que rendeu a criação do Nacional, que foram o América Mineiro, o Sport e o Ceará, foram os 3 piores colocados do brasileiro daquele ano. Já no triangular final, cada time jogava, obviamente, 2 vezes, uma em casa e uma fora, e aquele que tivesse a melhor pontuação no final venceria, cada partida valendo 2 pontos, e com o saldo de gols como um critério de desempate, caso os times tivessem a mesma campanha de, por exemplo, uma vitória e uma derrota, ou então uma vitória e um empate. Na primeira partida do triangular final, em 12 de dezembro de 1971, o Atlético Mineiro saiu vencedor diante do São Paulo com um gol de Eudair. 3 dias depois, no dia 15 de dezembro, o São Paulo enfia uma goleada em cima do Botafogo por 4-1 dentro do Morumbi, e de virada, o Botafogo marcou o primeiro gol com Ney Oliveira, só que o São Paulo rapidamente virou a partida com gols de Forlan, Tento marcou 2 vezes e Toninho Guerreiro fechou o placar em 4-1 para o São Paulo. E com isso, o São Paulo dependia de uma vitória do Botafogo pelo placar mínimo contra o Atlético Mineiro, porque isso, o Atlético ficaria com um saldo de 0, enquanto o São Paulo teria um saldo de mais 2 gols, por ter vencido o Botafogo, né, por 4-1, com isso 3 de saldo, mas perdeu por 1-0 para o Atlético, então 2. Então, em caso de vitória do Botafogo por 1, 2 ou até mesmo 3-0, que igualaria o seu saldo, o São Paulo seria campeão daquele ano. Mas, no dia 18 de dezembro de 1971, dentro do Maracanã, Dario, o Dadá Maravilha, chocaria o Maracanã, marcando o gol da vitória do Atlético Mineiro e garantindo assim o primeiro título brasileiro do Atlético, o primeiro título do Campeonato Brasileiro em sua história. Atrasou na direção de Humberto Ramos, ele procura entrar na área perigosa, ajeitou, caminhou, vai à linha de fundo, atirou cruzado a boca do arco, cabeceou Dario, gol! Gol! De aço, camisa número 9. E assim, nasceu o Campeonato Brasileiro,
Assim foi o Campeonato Brasileiro de 1971. Existe toda uma discussão em relação à participação da política no futebol. Tem muita gente que acha que política e futebol não devem se misturar, mas quer você queira, quer não, política e futebol, política e esporte vão estar sempre colocados um no outro, porque o esporte ele é facilmente utilizado por governos como arma política. Foi assim no Campeonato Brasileiro, foi assim na criação da Taça Brasil, foi assim na amplificação da Taça Roberto Gomes Pedrosa, vai sempre continuar sendo assim. Você tem milhões de exemplos que você pode utilizar para mostrar como a política sempre se aproveita do futebol para os seus ganhos pessoais. E com todas essas colocações, uma coisa é certa: nunca será só futebol. Você conhecia essa história? Conhecia os meandros do Campeonato Brasileiro? Você sabia do início do campeonato? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, por favor. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal É do Jogo e deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque tudo isso ajuda bastante o crescimento aqui do canal. Mais uma vez, estamos com a meta dos 1000 inscritos aqui no É do Jogo. Eu acredito fielmente que conseguiremos alcançar esta marca no ano de 2025. E peço mais uma vez para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda bastante para que esse conteúdo chegue no máximo de pessoas possível. O like, o compartilhamento do vídeo, a inscrição no canal, o comentário, tudo isso é muito importante pro crescimento do meu trabalho. Tem sido um privilégio fazer aqui os vídeos do Jogo, fazer conteúdos para o Instagram, para o TikTok. A gente tá em todas as redes sociais. Temos aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o Instagram, para o TikTok, para o X do Jogo. Se você puder também, siga o É do Jogo nas redes sociais, isso também ajuda muito. E eu quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui. Meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.